Olá, Capricorniano! Seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio. Vamos aqui trabalhar a sua previsão, trabalhando uma das datas mais importantes, que é a data da lua cheia, que ocorre agora dia 4 de dezembro, pegando exatos 13 graus do signo de Gêmeos. Então vamos entender como tudo isso está te impactando, mas se você ainda não assistiu à previsão da temporada anterior, eu sugiro que você assista, depois você volte para esse vídeo. Hoje é a continuidade, tá bom? Ou assiste esse primeiro, depois volta para lá. Eu vou citar o que eu trabalhei, mas eu não vou me aprofundar, tá bom? Porque a gente vai trazer aqui a continuidade dessa previsão, tudo bem? E eu já tô aqui dizendo para que você compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho para que você seja um dos primeiros a receber as previsões. Na temporada anterior você ficou em 5º lugar, deu uma caidinha aqui para o 8º, mas não tem problema, mas lógico que se vocês querem ser os primeiros, tem que aqui compartilhar o seu vídeo para outros capricornianos, tá bom? Eu tô me programando melhor, tá? Para que eu possa, para que vocês possam receber os vídeos com mais antecedência. Então tô me organizando, né? Tô aqui organizando a minha rotina de trabalho, enfim. Então vai ficar bem legal para vocês, mesmo aqueles que recebem por último, todos receberão num período muito bom aí de análise da previsão, tá bom? Então, Capricórnio, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, porque a lunação, ela mexeu com amizades, projetos e trabalho em grupo. Se você, aqui envolve qualquer grupo, né? Grupo de amigos, grupo da área profissional, grupo religioso, projetos e metas pessoais. Então, mas eu não vou me aprofundar, tá bom? Então, assista lá, assiste de novo, porque hoje é a continuidade. O que acontece, Capricórnio? É que você, nesta lua cheia, você vai ter que olhar para tema de trabalho, tá? Tá muito em pauta o seu trabalho. O seu trabalho, a tua rotina, a tua produtividade. Isso também vai mexer com as relações de trabalho, né? Então, vai mexer com colegas de trabalho, subordinados, caso você tenha algum cargo de liderança, tá? Mas também prestadores de serviço, pessoas com quem você tem que lidar diariamente aí, tá? Essa lua cheia, ela te dá a oportunidade de entender como você deve atuar no seu trabalho. E tem aqui umas coisas, sabe, que não são legais aqui, porque nós temos um ângulo aqui com Marte, que está quadrado a Saturno e Netuno, falando que tem algumas coisas que ocorrem nos bastidores de uma situação, ou seja, são coisas que é como se você tivesse observando algumas pessoas, avaliando como você se relaciona com algumas pessoas. Pode ser que você não goste de algumas pessoas e que algumas pessoas ali também têm algum probleminha ali com você, tá? E que de alguma forma isso traz para você uma reavaliação de como você deve lidar com esse cenário aí, tá? O que acontece é que você está preocupado, eu sinto aqui você um pouco preocupado, né? Como que você deve lidar com uma pessoa do seu trabalho, com uma pessoa que de alguma forma não é uma pessoa muito fácil de lidar, ou que de repente você já sabe até lidar com essa pessoa, mas é como se ainda existisse algumas situações ocultas ou que ocorrem nos bastidores ali e que pode gerar fofocas, gerar ainda comentários, tá?
E assim, Capricórnio, você já vem vivendo um período aí de 2 anos bem desafiador. Desculpa, até vou dar vontade de engasgar quando falo essas coisas, que quando eu tenho que falar coisa difícil, pega minha garganta. Quando o seu ambiente de trabalho, já uns 2 anos para cá, ele já vem mais sensibilizado com algumas situações em que você pode ter entrado em fofocas, ou teu nome circulou na boca do povo ali, gerando um pouco de fofoca, comentários, né? E que são situações que você tinha que lidar com muita sabedoria, não entrando na onda do outro. Sabe aquele período que a gente tem que pensar 1000 vezes para falar, porque podem usar aquilo contra você, sabe? É, e que se você é um capricorniano bem resolvido, você conseguiu talvez driblar isso aqui. No sentido assim, sabe quando a gente entende qual é a intenção do outro, e aí a gente tem que, sabe, criar um cenário um tanto mais amigável para não ter problemas. Agora, se você é um capricorniano que você não conseguiu perceber o que está acontecendo, você pode ter caído como uma ovelhinha nessa cilada aqui, tá? Por isso que eu digo que a percepção é uma das linguagens mais importantes que devemos desenvolver aqui na Terra. E por que eu estou falando de percepção? Porque Netuno transita em conjunção com o teu planeta regente, que é Saturno, e Netuno ele vai sempre falar de coisas distorcidas, coisas ocultas. Só que além disso, de fato tem coisas ocultas, porque a sua casa 12, ó, ela tá repleta de planetas e que tem uma pessoa aqui que tá com raiva, uma situação que a pessoa ela pode estar arquitetando ou fazendo alguma coisa ali, sabe? Que não é muito bacana, não, tá bom? Isso pode também, esse trânsito de Marte, ele pode também ser você com raiva de uma situação, porque aqui é como se você tivesse que ter muita estratégia, como se você tivesse que ter muita sabedoria para você poder lidar com o que você está lidando aqui, tá? Então, nós temos o quê? O céu, ele tá harmônico, a mandala tá harmônica, mas onde afeta o teu mapa é um pouco mais desafiador, tá? Porque aqui fala muito sobre o teu trabalho e que se você não conseguir orquestrar bem o teu trabalho, isso pode inclusive prejudicar a sua saúde, né? Ou seja, até a sua saúde aqui ela entra em pauta. Então, Capricórnio, o meu conselho aqui para você vai devagar, vai entendendo as coisas, né? A intenção de cada um, para que você não entre aqui numa situação em que não é agradável, não é bacana. Às vezes essa entrar numa situação negativa é você também não ter uma percepção, sabe, do que o outro quer, ou não ter uma percepção. Às vezes a gente pode julgar uma pessoa, mas é a outra pessoa que estava te prejudicando. Então aqui pede de você bastante sabedoria, sabe? Entendimento do momento que você está vivendo, para que você trabalhe muito a tua parte espiritual, a meditação, a introspecção, o autoconhecimento, né? É aquele período que a gente precisa ter até de uma terapia para poder conduzir, ajudar a gente a tomar decisões que são importantes aí, tá? Então, tem muita coisa acontecendo no seu trabalho,
tem muita coisa acontecendo com pessoas que estão inseridas no seu ambiente de trabalho e que você precisa agir com sabedoria, né? Agir com cautela, agir de uma maneira em que você compreenda o que está acontecendo, qual é a dinâmica, porque aqui a gente tem um céu que pode ter segredos, ocultamentos, coisas que ocorrem, mas que não são esclarecidas. Agora, se você, de Capricórnio, é você que está escondendo alguma coisa, tá? É você que está querendo, sei lá, ultrapassar uma situação, ultrapassar uma situação na miúda, sabe? Tipo, ai, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, eu vou fazer isso aqui, isso vai passar ileso, né? Ninguém vai. Então aqui também pode trazer para você dificuldades aqui, tá? Outra coisa que também pode acontecer nesse céu é você estar com algumas dúvidas, né? Dúvida de como que você, se você fica nesse trabalho, se você vai para outro trabalho, né? Se você se mantém nessa área ou se você muda de área. Se você abre mão de um cargo porque de repente o outro vai ser melhor para você, mas talvez não te traga tanta projeção, mas vai ser melhor, entendeu? Porque aqui é como se você tivesse que ter uma estratégia para poder conduzir o que você tem que conduzir aqui, tá? Aqui tem pessoas que gostam de você, eu quero também deixar isso bem claro. Não dá a impressão que ninguém gosta, né? Aqui tem pessoas que gostam muito de você, que torcem por você e que são pessoas que sabem do teu valor, tá? Então, essa questão que está acontecendo, que te pede bastante sabedoria para lidar no teu trabalho, ela é uma questão muito isolada aqui, sabe? Com uma pessoa específica, com uma situação específica, tá? Aqui nós temos também um céu, Capricórnio, que se você quiser organizar assuntos da casa, da moradia, tá muito bom também, tá? Por exemplo, se você fala assim para mim, Paloma, e para quem não trabalha? Para quem não trabalha, fica em pauta muito a saúde e fica em pauta a composição da sua rotina, porque aqui a tua rotina, ela precisa ser melhor trabalhada, ou talvez você tenha que fazer algumas mudanças, ter atitudes diferentes para melhorar a tua rotina, tá? E que para outros isso também pode trazer algumas complicações na área da saúde, tá? Mas aqui, Capricórnio, a previsão para você é que está muito bom o teu trabalho, mas que existe muitas coisas ocultas, muita fofoca, ou muito disse-me-disse, ou coisas que acontecem na sua rotina, porque, por exemplo, não trabalho. Então é alguma coisa que envolve parentes, envolve a rotina, a composição da rotina. Toda e qualquer pessoa que interfere na tua produtividade, na tua rotina, tá em pauta aqui. Tá em pauta aqui. E aí, provavelmente, aqui você precisa desenvolver a tua percepção para entender o que é o melhor para você, tá? A lua cheia, ela te possibilita isso. Ela te faz você ter que trabalhar os seus medos ou trabalhar algum tipo de dúvida, algum tipo de preocupação excessiva que de alguma forma não deixa com que o teu trabalho flua, não permite que você seja produtivo o tanto que você poderia, tá? Então, você tem aqui a ajuda de uma pessoa, como eu disse, tem muitas pessoas aqui que gostam de você, mas tem uma pessoa específica que aqui é um Deus nos acuda, né? Então, você tem que ter ali uma habilidade para lidar com aquilo e, inclusive, Capricórnio, até para você também se proteger energeticamente, se proteger fisicamente, às vezes, depender da situação, é melhor você não estar presente em determinados ambientes, tá? Então, analise com sabedoria, busque entender tudo que você está atravessando, tá? Porque o seu medo, ele pode te sabotar.
O teu medo, ele pode te colocar numa situação em que você não deveria estar, tá? Então, olha com os olhos da sabedoria. Olhe para a tua experiência com os olhos da verdade, né? Eu sempre falo que quando a gente está passando por uma situação difícil, tem duas coisas que a gente não pode esquecer. A primeira é que nenhuma pessoa é capaz de destruir a tua vida se você não quiser, tá? Se você tá ali centrado, por mais que a pessoa faça, até manda uma energia negativa, se você tá na luz, se você tá centrado, você pode até cambalear, mas você vai estar ali se trabalhando. Isso aqui faz parte do nosso processo evolutivo. Outra é que o bem sempre vence. O bem sempre vence. E isso é uma coisa, né, que está muito perdido na atualidade. Hoje a gente vê muitos programas e filmes em que o mal vence. E não é assim, pessoal. O bem sempre vence, tá? O amor sempre vence, tá bom? Então, tenha isso em mente. Foque naquilo que é importante e bola para frente, tá bom? Bola para frente, trabalhe essa situação aqui e se você tiver que organizar uma estrutura na sua casa, numa propriedade, num imóvel, tá ótimo. Inclusive, quando a gente está passando por alguns obstáculos, desafios, a melhor coisa, a melhor atitude que podemos ter é organizar nossa casa. Quando você pega para organizar sua casa, organizar uma gaveta, arrumar teu quarto, arrumar, sabe, limpar. Vocês façam isso, é divino, né? É como se você estivesse limpando esferas também emocionais, também psicológicas, e aí muitas coisas vão se diluindo aí, tá bom? Então, cuida da tua casa, cuida da tua intimidade no sentido de casa, lar e no sentido de você se proteger do externo, né? Tem coisas aqui que você pode evitar, é o que eu tô vendo, tá bom? Então é isso, Capricórnio, que você tem aí uma previsão abençoada de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.